Olá, amigos da TV Neojus. O nosso assunto de hoje, dentro do módulo Entendendo o Código do Consumidor, tem a ver com a questão da garantia de produtos e serviços. Tá? É um tema muito importante em matéria de defesa do consumidor. Bom, o que é garantia? Garantia nada mais é do que uma providência que o vendedor, fornecedor de modo geral, ele promete, não é, ao consumidor tomar alguma atitude caso o produto que ele vendeu ao consumidor venha apresentar um vício ou um defeito. Antigamente, pelo Código Civil de 1916, aliás, não só pelo Código Civil, desde o tempo do direito romano, havia essa possibilidade da chamada ação redibitória ou quanti minores, isto é, quando a pessoa comprava alguma coisa, ainda que fosse um animal, por exemplo, né, os professores do nosso direito civil sempre davam o exemplo do cavalo cego, que o sujeito só vai descobrir que o cavalo era cego depois que ele levou lá para o pasto dele. Né? Então, aqui uma anomalia presente em alguma coisa que o consumidor comprou. Então, pelo Código Civil 16, e desde o direito romano, isso era tratado como vício redibitório, isto é, esse vício, esse defeito, poderia acarretar ou a rescisão do contrato de compra e venda, ou então um abatimento no preço. Por exemplo, o sujeito comprou um carro com problema, mas ele falou, tá bom, o problema existe, mas eu procuro o meu próprio mecânico. Só que havia um problema no Código Civil e também no Código Comercial. Esse prazo, chamado de prescrição, ele era só de 15 dias no Código Civil e 10 dias no Código Comercial. Isto é, o consumidor só poderia redimir, só poderia pedir ou a resolução do contrato, recebendo o dinheiro que ele pagou de volta e devolvendo o objeto, o animal com problema, com vício, não é? Ou então a redução do preço, só 15 dias. E eu me lembro, meu pai, que foi advogado mais de 50 anos no interior, ele gostava muito dessa área do direito civil, das obrigações e responsabilidade civil. E quando eu estava ainda no início da faculdade de Direito, ele me relatou um caso muito interessante de um médico que comprou um carro novinho, né, na década de 60 para 70, e não tinha seguro. Esse carro capotou na estrada sem um motivo aparente. Né? Depois, pela perícia técnica, foi-se descobrir que, na verdade, houve uma fadiga do material, o eixo traseiro do carro, ele esquentou muito, fundiu-se até, e acabou travando o eixo e o carro rodou e capotou e caiu em cima da linha do trem até. Felizmente, a composição férrea não estava naquele momento em trânsito, mas o médico se machucou muito, ficou muito tempo sem trabalhar, perda total do veículo, e o meu pai, então, assumiu, não é, a causa e entrou com uma ação contra a concessionária e contra a fábrica, né, a montadora. Só que a concessionária foi afastada, mas esse caso depois foi julgado improcedente na primeira instância, lá no interior. No tribunal, meu pai ganhou e depois foi até o Supremo Tribunal Federal, tá? Por discussão, a causa, se era constitucional, não era, legítimo, não era. E o tribunal, já de São Paulo, acabou tomando uma decisão muito interessante. Ele diz o seguinte, ora, se o próprio fornecedor concede um prazo, e claro que, nesse caso, o carro tinha um prazo de garantia de 1 ano, 6 meses, se me falha a memória agora. Não é? Porque se fosse só o prazo de 15 dias, realmente a ação estava prescrita. Daí a razão pela qual nós da Comissão do Código, achamos uma boa ideia, com base na jurisprudência que foi então feita, e depois meu pai teve um outro caso de um outro acidente de carro também, e nesse caso com vítima fatal, não é? Quebrou a barra de direção, o carro ainda estava novo, já tinha passado os 15 dias, evidentemente. Por isso é que nós colocamos no artigo 50 do Código do Consumidor que quando o fabricante, ou então o fornecedor,
dá um prazo de garantia, o prazo de 90 dias agora, que está lá, né, no artigo 26, inciso 2º do Código do Consumidor, que é chamado de prazo de decadência, na verdade é o prazo de garantia legal, esse prazo se soma à garantia que foi dada pelo fabricante. Então, somando-se esse prazo de 90 dias para bens de consumo duráveis, mais o prazo de garantia, é esse o prazo que o consumidor tem para haver, ou o código dá 3 caminhos até, né? Ele dá ao consumidor a faculdade, pelo artigo 18, de rescindir o contrato, recebendo o preço que pagou de volta, ou então ficar com o carro, no caso, por exemplo, né? Mas com defeito, mas ele depois vai mandar consertar em outro lugar, ou então ele trocar aquele veículo por um outro veículo, por exemplo. Tá? O prazo é de 90 dias, mais então o prazo dado pelo fabricante. Veja que interessante, a conquista de jurisprudência hoje está no nosso Código de Defesa do Consumidor. Até uma próxima oportunidade.